Lá no capítulo 3, a partir do versículo 5, aleluia, que tem por título: Salomão pede a Deus sabedoria. Glória a Deus. Livro de 1 Reis, no capítulo 3 e o versículo 5, a partir do versículo 5, aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Deus poderoso, Deus maravilhoso, glorioso é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? Passamos a ler então, aleluia, que vai dizer: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E Salomão disse: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Leva os seus olhos ao versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu povo tão grande? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse isso, e disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para decidir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glórias, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus mandamentos e os meus estatutos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com palmas bem alegres. Podeis assentar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou em meu coração, aleluia, uma palavra a qual ele dizia: leva para a minha igreja uma palavra, aleluia, a qual ela está necessitando de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos aqui, aleluia, que Salomão, filho de Davi, reinou em seu lugar. Davi era um homem reto, aleluia, que andou nos caminhos do Senhor, agradando a Ele, fazendo tudo quanto agradar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Salomão, após a morte de Davi, tomou o seu trono, aleluia, para reinar sobre um povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em Gibeão o Senhor apareceu em sonhos sobre, aleluia, para Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E em sonho, aleluia, ele falou para Salomão que ele pedisse tudo o que ele quisesse, que Deus iria dar a ele. Aleluia. Salomão, um filho obediente, que antes que teu pai morrera, aleluia, ouvir os teus conselhos, a qual Davi falou para ele, que ele tomasse, aleluia, por exemplo, ele que andou corretamente nos caminhos do Senhor. Aleluia, Davi, ele, aleluia, andou corretamente, louvado seja o nome do Senhor, e queria que Salomão, aleluia, quando ele estivesse reinando em teu lugar, fizeste o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando seu pai morreu ali, ele colocou em teu coração que sim, andaria, aleluia, nos caminhos retos a qual teu pai andou. E em sonho, em uma oportunidade a qual Deus, aleluia, apresentou-se a ele, ele se lembrou deste dia e pediu a ele tão somente, pediu a ele sabedoria, pediu que ele desse entendimento a ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A grandeza a qual Salomão pediu ao Senhor,
Senhor. Deus conhecia o coração de Salomão. Deus deu sabedoria a ele, porque sabia que Salomão queria guiar aquele povo. Porque Jesus, ele conhece os nossos corações. Ele sabe, aleluia, o que a gente, aleluia, deseja. E o que, aleluia, mesmo antes da gente pedir, ele já sabe. Então, se Salomão, se porventura quisesse enganar ao Senhor, a qual ninguém consegue enganar, pediria Salomão, aleluia, sabedoria para si. Mas Deus viu nele um coração puro e reto, e que ele quisera tão somente, aleluia, guiar aquele povo, a qual o teu pai, aleluia, tinha tido por muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus se agradou. Aleluia. Deus deu a ele sabedoria de tal modo, louvado seja o nome do Senhor, que pessoas ano após anos, aleluia, vinham até Salomão, aleluia, ouvir os teus conselhos, ouvir, aleluia, simplesmente Salomão falar, porque a sabedoria dele era tão imensa que conquistava as pessoas, e as pessoas, elas vinham até ele e trazia ouro, trazia vestes, trazia, aleluia, várias coisas, a qual somente iria engrandecendo a riqueza, aleluia, de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E trazendo para os dias de hoje, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A pergunta é aqui hoje: o que é que tu está pedindo ao Senhor? O que é que tu vem pedindo há todo tempo, aleluia, ao Senhor? O que é que você entregou nas mãos do Senhor, aleluia? Talvez você está pedindo há tanto tempo, está pedindo uma resposta, uma direção, uma providência da parte do Senhor, aleluia, mas nada tem acontecido, nada, aleluia, tem acontecido na tua vida, que antes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você se encontrar, aleluia, com pouca fé, mas de tanto pedir, mas de tanto insistir, mas de tanto abater na porta, nada consegue, nada vê, está fazendo com que você mantenha, aleluia, a tua fé lá embaixo. Mas a Bíblia, ela vai falar, aleluia, lá no livro de Tiago, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer: pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Aleluia. Talvez você está pedindo algo que não seja bom para a tua vida, que não seja bom, aleluia, para você daqui a 6 meses, a 1 ano, porque Deus, ele sabe, ele conhece o que é bom para mim, o que é bom para você. E se ele hoje te entregar aquilo que você está pedindo, seria bom para você neste momento, mas não vai ser bom para você daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então Deus, ele conhece, ele sabe, e se verdadeiramente nós quiséssemos o que Deus tem para nós, viveríamos melhores, viveríamos nessa terra com mais paz, com mais amor, porque o que Deus tem para nós é melhor daquilo que a gente pede a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele só quer a nossa alegria. Deus, ele só quer, aleluia, que sejamos felizes. Louvado seja o nome do Senhor. Que atentamos bem os nossos ouvidos à tua voz. E como vamos ouvir a voz do Senhor? Na oração. Mas eu não sei orar. Aleluia, é verdade, nós não sabemos orar. Mas para saber orar é preciso orar. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha a porta do teu quarto, tem intimidade com o Senhor, converse com Ele. Aleluia. Tu queres crescer, ser um grande profeta, louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente você quer que o teu esposo, aleluia, aceite ao Senhor e caminhe com você. Talvez você esteja pedindo também uma alegria, a qual você há bastante tempo não sabe o que é isso, porque anda angustiada, anda atribulada, nada lhe faz mais sorrir, porque você não tem a presença do Senhor, porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Se tu andares, aleluia, com o Espírito Santo de Deus, nada, aleluia, poderá, aleluia, trazer a você uma tristeza de tal forma que levará você a uma depressão, não, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ainda que passamos por tribulações, ainda que tenhamos, aleluia, provas, mas nós temos o Consolador, o Espírito Santo, aleluia, que nos vem nos dias de tristeza.
e nos abraça, aleluia. Aí a gente sente aquele renovo, a gente sente a nossa fé aumentando de novo. Quando a gente pensa, aleluia, que Deus nos esqueceu, o Espírito Santo vem e sopra sobre nós, e aquela voz bate prada no nosso coração. A gente consegue ouvir a voz de Deus dizendo, Deus diz para nós, filha, eu te amo, filho, eu te escolhi, tu és meu, aleluia. Então é essa riqueza que nós temos, é o Espírito Santo de Deus, é o Consolador que nos protege nos dias de aflições, nos dias de angústia, aleluia. Porque sabemos, aleluia, que os dias são maus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso, é necessário pedir a Deus tão somente sabedoria, pedir a Ele entendimento, aleluia, nas tuas coisas, saber discernir o que é bem e o que é mal, o que vem de Deus e o que vem do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nem tudo que é bom vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nem tudo que é bom vem de Deus. Aleluia. Porque, aleluia, quando a pessoa ela está dando um passo alto no Evangelho, quando você começa a buscar, quando você começa, aleluia, a querer fazer algo para Deus, crescer na obra, as oportunidades vão aparecendo. Aparece para você, é portas de emprego, é estudo, aleluia, é uma oportunidade, uma faculdade, aleluia, que vai deixar você cansado, que vai tirar você da presença do Senhor, que vai afastar você da obra do Senhor. Então é preciso ter discernimento, aleluia. Salomão pediu sabedoria não para ele, mas para guiar aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Pediu para ele, aleluia. É muitas das vezes, sabe, quando a gente está passando por um sofrimento, a gente está na luta, mas a gente esquece de pedir para nós e pedir para o nosso irmão que está precisando mais. Aí Deus, Ele resolve o problema do teu irmão e também resolve o teu, porque você confiou na grandeza do Senhor. Você acreditou que Deus, Ele é tão grande que iria resolver, que iria solucionar, aleluia, o problema do teu irmão, e também Ele vai solucionar o seu, porque Deus é fiel, Deus, Ele é grande, é bondoso para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, aleluia, deu riquezas imensas também a Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então saiba ouvir a voz do Senhor, saiba pedir, aleluia, corretamente, que Deus chegará com providência, dará a você sabedoria, dará riquezas também e acrescentará dias a qual você não pediu, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, aleluia. Então Ele se agrada, aleluia, quando colocamos o nosso coração em teu altar, aleluia, dizer, Senhor, eu não consigo, Pai, eu não posso, sem Ti eu não sou nada. É a gente, aleluia, colocar a nossa vida no altar, é confessar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, porque, aleluia, o diabo anda aí, tragando como um leão, aleluia, rugindo como um leão, tentando nos tragar, tentando nos tirar da presença do Senhor, aleluia, porque Ele sabe, Ele crê, aleluia, que este jovem será um grande profeta, o outro jovem será um missionário. A tendência dele é tentar paralisá-lo, tentar tirar ele do caminho, aleluia, para ele não ser um pregador, para ele não ser um profeta, para ele não ser um pastor, para que ele não venha salvar vidas, aleluia, vidas que estão sendo destruídas, aleluia, no mundo do crime, no mundo das drogas, da prostituição, aleluia, sendo enganados pelo diabo. Quantas e quantas famílias estão aí sendo destruídas? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas famílias estão padecendo por falta de sabedoria, por falta, aleluia, de conhecimento da palavra do Senhor. E é eu e você que tem que levar essa palavra adiante. Então pede sabedoria ao Senhor, pede entendimento. Tu não entende a Bíblia, mas Deus vai dar entendimento a você. Se pedires, se prostrares a Deus e pedir a Ele, vai, se levanta, corre atrás, olha para a tua família, tem pessoas morrendo, aleluia, sem conhecer a Deus, e estão indo diretamente para o inferno, porque aquele que não confessa o nome do Senhor diante dos homens, aleluia, Deus não conhecerá Ele como filho, irá dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Glória. Aleluia.
Glória a Deus. Quantos e quantos da sua família estão sofrendo em um leito de hospital, desenganado pela medicina, desenganado pelo homem, mas Deus é o que dará a última palavra. Pede sabedoria, vai até Ele, prega a palavra do Senhor, fala de Jesus, porque Deus pode, aleluia, dar a última palavra e tirar Ele do quadro, aleluia, da beira da morte, para um grande profeta. Eu não sei, mas Deus sabe, aleluia. Quantas mulheres estão perdendo seu casamento por falta de sabedoria? Porque, aleluia, não tem o teu coração voltado a Deus. Dá ouvido, aleluia, a voz do diabo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E quando a Jezabel do inferno aparece, aleluia, ela quer lutar com as suas forças e não pode. Temos que pedir sabedoria a Deus, aleluia, para enfrentar, aleluia, as tentações do diabo contra o nosso casamento, porque é do nosso casamento que vai nascer os nossos filhos, que vai nascer profetas, vai nascer missionários. Então temos que ter entendimento e sabedoria para suportar, aleluia. Porque quando vem as tentações, seu esposo é do mundo, aleluia, mas você é de Deus. Dobra os teus joelhos, vai orar, pede sabedoria para que você venha guiar o teu casamento. Porque, aleluia, o homem é o cabeça, mas quem sustenta é a esposa. Ela deve ser sábia, ela deve, aleluia, saber tratar o teu esposo. Tem que cuidar dos teus filhos, do teu lar, é a sabedoria. Tem que ter sabedoria, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes tem mães também, por falta de sabedoria, os teus filhos chegam em casa, aleluia, e as mães recebem ele com pedras, aleluia, sabendo que é o diabo que está lá catucando. Fala para ele que ele é um miserável, que ele não presta, aleluia, que ele não faz nada, que é para irritá-lo. Aí ele vai sair de casa e a primeira oportunidade que ele vai encontrar, aleluia, os tais amigos que vão dizer, aleluia, sai daí, vamos ali bater um papo, vamos tomar uma cervejinha, aleluia, também usar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, droga. Falta de sabedoria das mães que batem nos teus filhos, nas tuas filhas, aleluia, que sai da tua casa, aleluia, e vai para as amigas. Aí as amigas, vamos para a festa, lá tem rapazes lindos, aleluia, vamos dar um rolê, vamos sair. É falta de sabedoria das mães. Não cria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dessa forma. Traz ela mais para dentro de casa, traz ele mais para dentro, para que ele não venha ser um drogado, um traficante, um assassino, aleluia, ser usado na mão do diabo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então temos que saber pedir sabedoria, aleluia, saber discernir o que vem ou não de Deus, porque queremos, aleluia, queremos para nós, queremos riquezas, queremos honras, queremos o conhecimento altíssimo para aparecer nos púlpitos, para fazer aquele movimento e a fama ser para nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queremos, aleluia, carros, queremos móveis, roupas, sapatos, aleluia, mas Deus conhece o nosso coração. É por isso que Ele não te dá nada, porque sabe que o que você está pedindo vai tirar você da presença dEle, e Deus é amor. Ele te ama de tal forma, de uma maneira tão grandiosa, que Ele cuida de ti nos mínimos detalhes, aleluia. Quando você está dormindo, há uma guerra tão grande, há uma guerra espiritual tão grande. É o diabo do lado, preparando a cilada para te pegar no outro dia. E Deus escrevendo também, aleluia, a minha filha vai se levantar, o meu filho vai se levantar, vai orar, e eu vou dar o livramento. A minha filha vai se levantar e vai orar, vai entregar nas minhas mãos, eu vou suprir com as necessidades, eu vou abrir a porta, eu vou chegar com a providência no armário, eu vou chegar com a providência lá no guarda-roupa dela, aleluia. Eu vou trocar o transporte do meu filho, porque ele tem sido fiel comigo, ele tem sido verdadeiro comigo. O desejo dele é estar na casa do Senhor, então darei a ele um transporte. Mas se o teu desejo não é por isso que Deus ainda não te deu,
Ele sabe que se te der uma moto e se te der um carro, a primeira coisa que você vai fazer é chamar os teus amigos e dar um rolê. E lá, sem a presença de Deus, sem, aleluia, o Espírito Santo perto de você, aleluia, tu irás ao encontro dos pratos que o diabo oferece e talvez lá irá encontrar a morte. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus, Ele sabe como trabalhar, aleluia. É por isso que Deus ainda não abriu a porta de emprego. Porque, aleluia, Ele sabe que você vai dar lugar ao cansaço e não vai vir para a casa do Senhor, aleluia, ouvir a palavra dEle, aleluia, se manter mais firme, aleluia, se alimentar e ser mais forte contra a astúcia do diabo, contra, aleluia, o que ele tem planejado contra a tua vida, porque o diabo, ele não para, ele vai trabalhar 24 horas, mas graças a Deus também, ele não cansa, trabalha também 24 horas em nosso favor, nos dando livramento, suprindo com as nossas necessidades, aleluia, trabalhando na vida daqueles que a gente entrega nas mãos, no teu propósito, nos teus sonhos. Deus cuida de ti, cuida dos teus sonhos, da tua casa e da tua família, também cuida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tudo quanto você tem entregado nas mãos dele. Aleluia. Então eu posso dizer, aleluia, eu não tenho, aleluia, não tenho a tamanha sabedoria de Salomão, nem tão poucas riquezas, aleluia, que ele possuiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho algo grandioso dentro de mim, que arde, aleluia, que é a chama do Espírito Santo de Deus, aleluia, que me guia, aleluia, neste caminho, aleluia, de maldade, de mentira, de coisas perversas, aleluia, aonde existem pessoas sendo enganadas, sendo, aleluia, traídas, porque não conhecem a voz de Deus. Não dá lugar para o Espírito Santo, aleluia, habitar na tua vida, ser o guiador da tua vida, aleluia. Eu sou uma pessoa feliz, porque em mim habita o Espírito Santo de Deus, que me consola nos dias de tribulação, nos dias de tristeza, quando não tem nada para comer, aleluia, Ele vem e supre com as necessidades, porque eu confio em Deus, aleluia, e aquele que confia no Senhor de todo o teu coração, nada lhe faltará, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, aprenda uma coisa, é você ter os seus desejos, os seus objetivos. Outra coisa é você querer a vontade de Deus. Para você, aleluia, querer a vontade de Deus, é preciso ter paciência, é preciso esperar no Senhor com calma, aleluia, mas com convicção que virá e não tardará o melhor do Senhor. As promessas que Ele tem para te virar e não tardará, porque você está esperando, você está firmado na rocha, aleluia. Glória a Deus. Mas é tão bom a gente possuir bens, é tão maravilhoso nós possuímos riqueza, sim, quem é que não quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ter boas roupas, sapatos, ter um bom transporte, aleluia, ter, aleluia, escolher o que você vai querer comer, é muito bom, sim, é bom demais, mas o justo, ele não mendigará o pão jamais. O justo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aquele que é, aleluia, o teu nome está escrito no livro da vida. Deus, Ele não vai deixar você desamparado, aleluia, ainda que a tua vida esteja virada de ponta cabeça pelo avesso, tá tudo aí, aleluia, destornado, aleluia, foi o próprio Deus, foi a mão de Deus que operou isso. Mas como assim eu não estou entendendo? Não é para entender, é só para aceitar que é Deus que está agindo na tua vida, é Deus que está agindo no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida espiritual, na tua vida profissional, na tua vida sentimental. Deus, Ele prepara tudo, Ele prepara, aleluia, o trabalho, Ele prepara a tua família, Ele prepara a tua esposa, o teu esposo. É só você crer e esperar com paciência no Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Salomão foi rico em sabedoria, rico em entendimento. Pessoas vinham até ele ouvir as grandezas. As pessoas se admiravam com a tamanha sabedoria que Salomão tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Salomão, louvado seja o nome do Senhor, em um determinado momento, louvado seja o nome do Senhor, ele esqueceram uma parte, o que ele tinha dito, o que ele tinha prometido, que iria andar corretamente nos caminhos do Senhor. E ele desobedeceu a Deus. Deus, aleluia, ficou tão desagradado com Salomão que ficou tão triste, porque Salomão, aleluia, ele era tão sábio, era tão rico, que ele possuía várias mulheres. E ali Deus disse a ele que ele não podia ficar com as estrangeiras. E ele ficou, desobedeceu ao Senhor. Isso foi a decadência. Essa é a nossa decadência, desobedecer ao Senhor. Deus diz, fica na posição. Deus diz, vai lá e profetiza. Deus diz, se levanta, louva, se levanta e vai, prega a minha palavra, seja obediente, aleluia, não te desvia dos meus caminhos, obedece a minha palavra, seja obediente à minha voz, aleluia. E na primeira oportunidade, aleluia, que deixamos de orar, que deixamos, aleluia, de estar em comunhão com o Pai, caímos em tentação e caímos no pecado, porque você deixou de orar. Por isso que a oração, ela é poderosa, por isso que a oração, ela é essencial. É a oração que vai te tornar firme, é a oração que vai afastar você do pecado, é a oração que vai trazer você mais para perto de Deus, é a oração que vai te fortalecer contra as astúcias, contra as tentações, os pratos que o diabo te oferece. Aleluia. Porque, aleluia, aquele, louvado seja o nome do Senhor, que está em erro, que está pecando, louvado seja o nome do Senhor, ainda que nós todos sejamos pecadores, mas aquele que peca consecutivamente, aleluia, periodicamente, um após o outro, aleluia, ele não tem mais a presença do Senhor, ele não tem mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus não habita, aleluia, em templo imundo, não há, aleluia, o Espírito Santo de Deus onde há imundice, não, há somente ele perto de você, tentando lhe dar um empurrãozinho para que você reaja, volte a orar, porque quando você ora, aleluia, mesmo que seja pecador, mas está orando, aleluia, você não peca, vem a tentação e você faz como José, corre longe do pecado e Deus se agrada dessa forma, porque você está orando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somos pecadores, sim, mas aleluia, Deus ainda nos dá a oportunidade de manter vigilante em oração, porque essa é a riqueza, aleluia, essa é a nossa riqueza, é estar em constante oração, para que o Espírito Santo nos ensine, nos guie aonde pisar o nosso pé, o que devemos falar, o que devemos fazer. É o Espírito Santo que nos ensina, é o Pai Celeste que nos ensina, aleluia, ainda, aleluia, que estejamos ao pé de pecar, o Espírito Santo a qual nós estamos em comunhão vai nos dizer, sai daí, não é para você, então nós não pecamos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E Deus, aleluia, com tantas coisas que aconteceram sobre a vida de Salomão antes que ele viesse, aleluia, cair, aleluia, em tentação, Deus, aleluia, determinou então um momento, aleluia, para ele edificar, louvado seja o nome do Senhor, um templo, aleluia. Então Deus cessou as guerras, Deus cessou ali, aleluia, os combates, aleluia, deu um tempo de paz a ele, para que ele se dedicasse ao templo, aleluia, promessa que ele tinha deixado para o teu pai, mas devido às guerras, devido à luta, Davi não construiu o templo, aleluia, e Deus deu a oportunidade a Salomão, e Salomão cuidou grandemente
constantemente do templo do Senhor. Tudo quanto era melhor, tudo de melhor Ele colocou naquele templo. E o templo de hoje somos eu e você. O que você tem, aleluia, feito no teu templo, aleluia, são dias de oração, são horas de jejum, aleluia, horas orando, horas lendo a palavra do Senhor, aleluia. No tempinho que você tem, está falando de Jesus, está falando da tua palavra. É isso que está contando, é isso que está contando, aleluia, na tua vida, nos teus atos, aleluia. Uma vez eu ouvi uma pregação falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nós não iríamos, aleluia, ser culpados, aleluia, daquilo que nós fizemos, mas sim porque fizemos aquilo. São os porquês que te levaram, aleluia, a fazer aquilo. É o porquê que você pecou, é o porquê que você deixou, aleluia, a casa do Senhor, é o porquê que você abandonou o Espírito Santo de Deus, porque você deixou de orar, você deixou de buscar a presença do Senhor, você deixou, aleluia, de conversar com o Pai. Mas é porque você vai dizer, mas é porque a luta foi tão grande, louvado seja o nome do Senhor, a beleza foi tão tremenda que eu não tenho mais forças, eu não consigo mais nem orar, aleluia. Faz como Ana orava, aleluia, pedia um filho, porque, aleluia, ela queria dar um filho ao teu esposo, mas o teu esposo a amava, aleluia, sem mesmo ter filho, mas ela queria, era um desejo dela, e ela intercedeu. Ana, ela orava ao Senhor insistentemente, constantemente. Ana pagava preço, aleluia, porque você vai ver, aleluia, na palavra do Senhor vai dizer que Ana teve por embriagada, aleluia. Você sabe o que é isso? Era um alto preço que Ana vinha pagando. Ana vinha jejuando bastante, porque aleluia, Ana já estava desfalecida. É quando você sacrifica a tua carne, aleluia, as pessoas olham para você, aleluia, e comparam você com o embriagado, porque o teu semblante está desfigurado e ninguém entende que você está orando pelo teu casamento, você está orando pelo teu filho, está pagando preço, está jejuando, está com o teu altar, aleluia, com o teu templo, aleluia, voltado para o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí você não tem mais forças, porque o diabo sempre se levanta, tenta paralisar você. Aí você não para, não consegue mais nem orar e começa a chorar de desespero, mas mesmo assim dá confiança no Senhor e se prostra, começa a chorar, aleluia, chora bastante porque a dor é tão imensa, aleluia, que muitas das vezes chora tanto que não tem mais lágrimas, aí começa a gemer, aleluia. Assim foi como Ana, aleluia, Penina importunava ela, aquilo doía nela, machucava nela, mas ela não desistiu, ela aleluia, continuou em oração, continuou com a tua fé, porque sabia que Deus, aleluia, qual ela se via, era poderoso, aleluia, para dar a ela um filho, a qual ela pedia. E sabe o que Ana fez? Era o desejo dela ter um filho. Ana queria muito ter um filho, aleluia, e ela pediu a Deus um filho. E se Deus desse esse filho a ela, em um determinado momento ela devolvia para o Senhor. Ana soube pedir, de tanto Ana orar, de tanto Ana insistir, aleluia, ela fez um voto com o Senhor, aleluia, ela disse: se o Senhor me der um filho, aleluia, eu te darei de volta para ti. Deus deu a ela um filho, aleluia. Talvez você está pedindo há bastante tempo, aleluia, a salvação do teu esposo. Talvez você está pedindo, aleluia, uma libertação, porque você vai, cai, aleluia, não consegue, aleluia. Você está bastante tempo pedindo alguma coisa, aleluia. Se prostra diante do Senhor, pergunte a Ele, somente a Ele, se o que tu está pedindo vai agradar a Ele, se vai ter retorno para Ele, porque tudo é para a glória de Deus, tudo é para Ele, é por Ele, porque tudo é dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então abre o teu coração. Não é feio chorar na presença do Senhor, aleluia.
Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito com Ele. Você, aleluia, se jogar aos pés do Senhor e dizer que sem Ele tu não podes fazer nada. Aquela situação que está lá dentro do teu lar, aquele movimento tão grande que o diabo colocou, é briga em cima de briga. Não tem paz lá dentro do teu lar. Falta comida, falta o que vestir, você não tem paz. Aleluia, você prefere muitas das vezes estar no meio da rua, nas esquinas com os amigos, de que mesmo estar em casa. Porque, aleluia, Deus está te chamando para ter uma vida de oração, para que o Espírito Santo habite em você. E quando você pisar os pés lá dentro do teu lar, mal nenhum irá permanecer. Porque onde a luz, as trevas não ficam. Aleluia. Deus está chamando a nação que ore. Uma nação, aleluia, que venha gemer pelas tuas almas, aleluia, que venha agradar somente a Deus. Não é feio você chorar na presença do Senhor. A tua alma ela é lavada quando você chora, quando você confessa ao Senhor, aleluia, tudo quanto você fez. Mas Deus, Ele não sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca que tu não podes viver sem Ele. Deus, Ele quer ouvir de ti que você ama Ele. Quantas vezes você parou e disse: Senhor, eu te amo, Pai, aleluia, eu não tenho aquela felicidade desejada, mas mesmo assim eu te amo, porque eu sei que, aleluia, uma hora ou outra o Senhor chegará com providência, sarará as minhas feridas, tirará essa angústia do meu peito, e eu vou sorrir, eu vou ficar alegre novamente, aleluia, porque eu busco a tua presença, e a tua presença reinará em mim, aleluia, e eu sentirei um gozo, paz, longanimidade, aleluia, da tua parte, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tu pede sabedoria ao Pai, para que Ele te conduza em caminhos retos, para que Ele te livre das mãos do opressor, para que você não vá, aleluia, e caia em tentação, para que você não deixe, que você não abandone o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ana orou, Ana perseverou, fez um voto. Faça um voto com o Senhor. Há quanto tempo você não faz uma campanha ao Senhor? Há quanto tempo você não faz um voto ao Senhor? Pai, eu aleluia, vou fazer uma campanha pelo aquele meu amigo. Eu vou fazer uma campanha pelo aquele meu parente, aleluia. Sabe aquele parente que você não vê, que não dá nem notícia dele? Aleluia. Sabe aquele teu pai, aleluia, que sai da tua casa, e muitas das vezes você diz: eu não tenho pai, mas você tem. Sabe aquele, aleluia, aquele esposo que saiu de casa, aleluia, ora por ele, faz oração por ele, faz um voto pela vida dele, pela alma dele, faz um voto por aqueles teus amigos que estão zombando de ti. Pai, tem misericórdia deles, que eles não conhecem a ti, não sabem o que dizem, eles zombam de você, aleluia, porque não conhecem a verdade. Então ora por eles, para que eles tenham a mesma oportunidade de você. Você que conheceu o Pai, que está nos caminhos do Senhor, pede que Deus traga todos os teus amigos, traga também os teus inimigos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É as almas que importam, Pai. É as almas que Jesus está chorando, que está pedindo. E somos nós que devemos lutar. Somos nós, aleluia, a ponte para que levar, aleluia, levar a palavra aos cativos, aos oprimidos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem vergonha? Pede que Deus tire, porque os tímidos não herdarão os céus. Pede o espírito de ousadia. Pede para que Deus te use, aleluia. Quando você for entregar um panfleto, aleluia, vai estar lá uma senhora precisando de uma palavra, uma senhora que se encontra aprisionada, aleluia, nos remédios, na depressão, aleluia, uma esposa que está chorando, que o teu esposo abandonou ela.
É uma mulher que está chorando pelos teus filhos, aleluia. Pede sabedoria. Deus irá te guiar. Deus irá levar você a um caminho, aleluia, tão reto. Um caminho, aleluia, de paz. Deus está aqui para ouvir, aleluia. Deus está aqui, aleluia, para tão somente ouvir a tua voz. Aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. Nós somos os teus filhos. Aleluia, porventura o filho que pedir pão dará pedra, aleluia. Ele dará pedra, não. Ele está aqui para ouvir a tua voz, para ouvir você confessar, aleluia, que ama Ele, que amou, que precisa dEle. Aqui é a casa do Pai. Ele abriu as portas para você vir aqui até a frente, confessar a Ele, dizer: Pai, eu te aceito. Sem ti eu não consigo viver. Aleluia, Pai, aleluia, guia minha vida. Muda o meu quadro, Pai, porque eu não consigo mais viver nessa vida de mentira, nessa vida miserável, aleluia, a qual, aleluia, eu procuro e não encontro felicidade alguma, porque o Pai não está na tua vida, o Pai não está no teu coração, o Pai não está perto de ti. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus dará a você sabedoria necessária para você guiar os teus filhos, para você conduzir o teu casamento, para você ser uma pessoa, aleluia, cheia do Espírito Santo, sendo, aleluia, usada tremendamente na palavra, no louvor, em profecias. Eu não sei, mas quem sabe é você, aleluia. Quem sabe também é Deus, aquilo que Ele tem preparado para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então seja um Salomão, aleluia, que pediu tão somente sabedoria para guiar o povo. Glória. E é esta, aleluia, é isso que Deus espera de nós. Pedir, aleluia, sabedoria, tão somente sabedoria para ser usado, aleluia, na tua obra, para ir em busca das almas perdidas. Talvez não precisamos nem ir tão longe. Começamos pelos nossos lares. Aleluia, quantos e quantos parentes nossos ainda não confessam o nome do Senhor. Estão sendo enganados, aleluia, sendo enganados, aleluia, pelo diabo, que é traiçoeiro, enganador, mentiroso. Tem enganado a muitos, e muitas vidas têm perecido. Mas Deus é bom. Aleluia, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que estamos aqui hoje. Olhe para você. Olhe para onde, de onde você saiu. Não era para você estar aqui hoje. Era para você estar na esquina, aleluia, conversando com os teus amigos. E de repente iria passar, aleluia, uma perseguição, aleluia, da polícia com um bandido. E lá você iria ser atingido com a bala perdida. Iriam dizer que você morreu enganado, mas não foi. Não era para você estar aqui, era para você estar com suas amigas, aleluia, talvez em uma festa bebendo, aleluia, sendo enganada, aleluia, pelo demônio da prostituição, que iria levar você, aleluia, a uma armadilha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E alguém iria tirar a tua vida, você iria morrer sem o Pai. Mas Deus te ama tanto, tanto, tanto. Deus ama você de uma tal maneira, aleluia, que te trouxe aqui hoje para dizer: eu te amo, eu te escolhi, e eu agrado tanto de ti. Eu agrado tanto da tua escolha que tu fizeste hoje, de estar aqui na minha casa, que eu irei adiante de ti. Eu endireitarei todos os caminhos tortuosos. Aquilo que o diabo planejou para a tua vida, Deus está, aleluia, apagando. Deus está tirando dos teus caminhos aquilo que o diabo tem preparado. Toda a armadilha que o diabo preparou para tirar você da presença do Senhor, para fazer você desviar, aleluia, para fazer você morrer hoje de bala perdida, aleluia. Deus está dizendo aqui hoje que ama tanto vocês, que te livrou das mãos do inimigo. Deus te livrou você hoje, aleluia, de chegar em casa e tomar aquela cerca de
Deus sabia e te trouxe aqui hoje só para dizer que te ama e que quer, aleluia, tu somente usar você, quer transformar você num homem de Deus, numa mulher de Deus. Ele está esperando que você, aleluia, se levante e vá, aleluia, até aos pés do Pai, aleluia, e dizer que ama Ele, que confessa a Ele. E você que já confessa, Ele está dizendo: vinde a mim mais e mais, vinde a mim, porque eu vou te transformar, eu vou te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Então saia daqui hoje com a convicção que você é um escolhido, que você é uma escolhida, aleluia, de Deus. Deus, Ele te ama, aleluia. Deus, Ele te guarda. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele só quer somente o teu bem. Ele só quer que você tenha uma vida de oração, que tenha uma vida sábia, que saiba separar as coisas, aleluia, que venham ou não de Deus. Então é para isso que Deus te trouxe aqui hoje, para te dizer que te ama e que está ouvindo o que você está pedindo, mas que você tenha